Chuva não para no Rio Grande do Sul, onde 39 pessoas já morreram e 4 barragens correm o risco de rompimento. Governo cancelou o Enem dos concursos marcado para o próximo domingo por causa da tragédia no sul do país. União e governo do Espírito Santo não aceitaram proposta de mineradoras para reparar danos causados na tragédia de Mariana. Em Minas Gerais ainda não se manifestou. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda soltar o delator e ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, mas ele vai ficar com tornozeleira eletrônica. IBGE divulgou números que mostram o aumento da população quilombola no Brasil, com destaque para os mais jovens. Passou de 2.000 o número de universitários presos nos Estados Unidos em protestos a favor da Palestina e o momento ganhou força em outros países. Primeiro produto que garante a regeneração dos dentes foi apresentado no Japão. E hoje foi inaugurado no Zoológico de São Paulo um centro para a conservação de ararinha azul, que desapareceu da natureza e só é vista em cativeiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul não para de aumentar. Nesta sexta-feira, o número de mortos em razão dos temporais subiu para 39 e 68 pessoas estão desaparecidas. O governo federal reuniu ministros hoje para discutir como ajudar o estado gaúcho. De acordo com dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a chuva deste ano é ainda mais preocupante que os temporais que atingiram o estado no ano passado. Isso porque em 2023 a chuva foi isolada em algumas regiões, como por exemplo no Vale do Taquari. Mas desta vez o impacto ocorre sobre todo o território gaúcho. Segundo a Defesa Civil, ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando quase 352 mil pessoas. A Prefeitura de Porto Alegre, capital do estado gaúcho, começou a esvaziar o centro da cidade depois da cheia do Rio Guaíba. O que impressiona é que, pela primeira vez na história, o rio que banha a capital do Rio Grande do Sul pode chegar a 5 metros. O rio já bateu o nível histórico também de 1941. Mas caso as chuvas não deem trégua, o nível pode ser muito maior, já que o medidor usado para informar o nível do rio entrou em pane, não está funcionando e os dados não estão sendo atualizados. Um vídeo impressionante demonstra a situação alarmante em que o Rio Grande do Sul se encontra. Uma casa desabou no momento em que socorristas da Brigada Militar tentavam resgatar 2 pessoas que buscavam escapar da força das águas no teto da sua residência. Em nota, a Brigada Militar informou que, na ação, o tripulante responsável pelo salvamento desceu e conseguiu resgatar uma das pessoas com sucesso. A outra, infelizmente, foi arrastada pela água quando a estrutura da casa colapsou. Para tentar uma ajuda rápida, os ministros do governo se reuniram a portas fechadas para discutir o andamento das ações no estado do Rio Grande do Sul em um encontro no Palácio do Planalto. A reunião foi conduzida pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa. Também estiveram presentes os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação Social, Valdeir Góes, do Desenvolvimento Regional, Jader Filho, ministro das Cidades, e Renan Filho, ministro dos Transportes. Em movimentações internas, o presidente Lula fez novas determinações aos seus ministros e pediu a criação do que está sendo chamado de Sala de Situação, para monitorar e coordenar as ações federais de socorro à população do estado. Após a reunião, os membros do governo falaram com a imprensa. O ministro Paulo Pimenta anunciou a ida dele e de Valdeir Góes para o Rio Grande do Sul.
Por determinação do presidente Lula, eu e o ministro Valdez vamos para o Rio Grande do Sul para instalar esse escritório em Porto Alegre, que vai coordenar todas as ações do governo federal no acompanhamento desse momento dramático, da maior crise meteorológica já vivida pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós temos várias frentes de atuação ao mesmo tempo, mas nesse momento a centralidade do nosso trabalho envolve resgate de vítimas, resgate de pessoas que estão isoladas, ilhadas, trabalho de desobstrução de rodovias, são mais de 150 pontos de rodovias interrompidas, para restabelecer minimamente o fluxo de funcionamento das comunidades e o trabalho de apoio às pessoas que estão desalojadas. Todas as ações de ajuda e socorro estão sendo aceitas pelo governo do estado gaúcho, já que as enchentes desta semana estão sendo classificadas pelas autoridades locais como o pior desastre climático da história do estado. E em consequência da tragédia no Rio Grande do Sul, o Enem dos concursos foi adiado. As provas que mais de 2 milhões de pessoas fariam no próximo domingo serão remarcadas nas próximas semanas. As provas seriam aplicadas no próximo domingo, dia 5 de maio, e ao menos 2,5 milhões de pessoas se inscreveram para participar do concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos. Desse total, 86 mil se inscreveram para fazer as provas em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Até então, o governo federal vivia uma divisão sobre o tema devido ao risco jurídico de adiar o concurso. O Ministério da Gestão, inclusive, chegou a informar em nota nesta quinta-feira que a prova seria mantida para o domingo, inclusive no Rio Grande do Sul. Como não existe um banco de provas disponível para o concurso unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria o risco de as provas aplicadas no estado terem um grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para a judicialização. Outra preocupação do governo era quanto ao prejuízo, estimado em 50 milhões de reais. No entanto, o alerta de risco dos temporais chegarem em Santa Catarina e os pedidos do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de parlamentares fizeram que o governo recuasse e adiasse a realização do concurso. Nesta sexta-feira, a ministra da Gestão, Esther Dweck, disse que a ideia inicial era manter as provas em todo o país, mas que seria impossível a realização do exame com segurança para todos os candidatos. Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data, mas, nesse momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite, hoje, dar uma nova data com segurança. A nossa ideia é recentralizar essas provas. A gente ainda não decidiu exatamente como, se vai ser uma conversa com a Fundação Cis Gran Rio, com os Correios, que é o parceiro fundamental nisso, e com as forças de segurança, para que a gente tente garantir a integridade das provas e possa, eventualmente, aplicar essas mesmas provas. Os editais do concurso nacional unificado não prevêem a replicação das provas, mesmo em casos de desastres naturais, como as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Os editais dizem apenas que candidatos que tenham a participação afetada por problemas logísticos, que incluem desastres naturais, podem somente pedir o dinheiro de inscrição de volta. Então, não é que não havia previsão, ao contrário, havia, mas a previsão que estava prevista no edital não contemplava o grau de ineditismo dessa situação, infelizmente, que aconteceu no país nesse momento. Para garantir o adiamento, um acordo foi assinado no Palácio do Planalto entre a União, a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União e Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria do Estado. O concurso deverá acontecer no segundo semestre. As pessoas atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul poderão sacar o dinheiro do Fundo de Garantia. A direção da Caixa Econômica anunciou que está preparando a liberação, que será feita até pelo celular. E quem tem financiamento de casa própria nas regiões atingidas terá a alternativa de pedir uma pausa de até 3 meses para pagar as prestações. E no caso das pessoas que já estão inadimplentes, os valores serão incluídos no saldo do financiamento sem processos. E essas cenas que nós estamos testemunhando nos últimos dias, infelizmente, não são um caso isolado. Em menos de um ano, 4 desastres climáticos atingiram o Rio Grande do Sul. Em 2023, 3 eventos aconteceram em junho, setembro e novembro, deixando 75 pessoas mortas. Com 4 tragédias climáticas em menos de um ano, o estado gaúcho já somou mais de 100 mortes causadas pelos desastres. O primeiro deles, um ciclone extratropical,
aconteceu na segunda quinzena de junho do ano passado. Na ocasião, 2 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 7 mil pessoas de 40 cidades tiveram que deixar suas casas com a subida repentina da água dos rios. A tragédia deixou 16 vítimas. As áreas mais afetadas foram a região metropolitana, litoral norte e parte da Serra. Já no início de setembro, as enchentes que deixaram mais de 50 mortos no Rio Grande do Sul. O episódio foi considerado o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul até aquele período e afetou especialmente o Vale do Taquari. O fenômeno teve origem a partir de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai. Na época, as chuvas caíram de forma muito concentrada e rápida, com fortes rajadas de vento. 2 meses depois, em novembro, grandes volumes de chuva causaram a morte de 5 pessoas. Ao menos 28 mil pessoas precisaram deixar as residências. Os transtornos ocorreram especialmente próximos ao rio Taquari, na Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Mais uma vez, o vale foi afetado por cheias, já marcado por eventos de chuva excessiva, como nos meses de junho e setembro. Esses eventos são uma consequência do fenômeno El Niño, que atuou em parte do ano passado e está atuando ainda nesse mês de maio. A chuva que cai sem parar no Rio Grande do Sul agora preocupa a população de Santa Catarina. A Defesa Civil catarinense confirmou nesta sexta-feira uma morte no município de Ipira. O órgão confirmou que ainda investiga-se a relação do óbito com as fortes chuvas que atingem a região sul do país. O corpo foi encontrado dentro de um carro capotado que estava submerso. O corpo de um idoso de 61 anos foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros. Mais de 30 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas nos municípios catarinenses de Praia Grande, Orleans, São Joaquim e São João do Sul. Ao longo de toda a manhã, a Defesa Civil de Santa Catarina disparou sucessivos alertas meteorológicos para o estado, informando sobre deslizamentos e inundações que podem ocorrer entre esta sexta-feira e o próximo domingo. O nível de risco para deslizamentos foi classificado como muito alto para 5 regiões do sul de Santa Catarina, principalmente para as regiões de Chapecó, Concórdia e Campos Novos, no Grande Oeste, além de cidades com histórico de registro de ocorrências desse tipo. A frente fria que castigou o Rio Grande do Sul nos últimos dias deve seguir atuante e avançar sobre Santa Catarina nos próximos dias. São esperados temporais com raios e precipitação superior a 100 milímetros em diferentes regiões catarinenses, bem como fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo. Ao menos 12 municípios catarinenses já registraram algum tipo de ocorrência devido ao tempo chuvoso. Praia Grande, São João do Sul, São Joaquim, Urupema, Painel, Balneário Rincão, Uruçanga, Criciúma, Içara, Orleans, Alto Bela Vista e Ipira. E veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda soltar o delator e ex-ajudante de ordens Mauro Cid, mas ele vai ficar com tornozeleira eletrônica. E ainda, União e Governo do Espírito Santo não aceitaram proposta de mineradoras para reparar danos causados na tragédia de Mariana e Minas Gerais ainda não se manifestou. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, está solto. Ele foi liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e hoje à tarde deixou o batalhão do Exército em Brasília, usando tornozeleira eletrônica. E o acordo de delação premiada que ele fez, envolvendo principalmente ações contra Bolsonaro, vai continuar valendo. Mauro Cid foi preso no dia 22 de março depois de prestar um depoimento à Polícia Federal por conta dos áudios revelados pela revista Veja, nos quais ele aparece fazendo algumas afirmações, entre elas de que estaria sendo pressionado por investigadores e também que a PF teria uma narrativa pronta com o objetivo de incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes foi com base em um parecer da Procuradoria-Geral da República e também um pedido da defesa do militar. A PGR, inclusive, disse que Moraes deveria considerar
considerar então esses áudios como um desabafo de Mauro Cid e também uma forma de se expressar do militar. Um outro ponto importante ainda em relação a essa decisão é que Moraes manteve integralmente o acordo de delação premiada firmado então entre Mauro Cid e a PF, que foi inclusive homologado pelo próprio ministro ali do STF, também proibiu ele de falar sobre a investigação. Por conta disso, então, inclusive que ele foi preso lá no dia 22 de março, isso também já estava previsto então nas medidas cautelares ali dentro do acordo de delação premiada. É importante lembrar então que Mauro Cid está sendo investigado nos inquéritos da trama golpista, falsificação de carteira de vacinação e desvio de joias. Ele tem falado ou prestado informações à PF sobre esses 3 assuntos. E um outro ponto importante é que a PGR também sustentou ali para poder então conseguir a liberdade de Mauro Cid, que ele vai seguir colaborando ali com as investigações. O Procon do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra clínicas de estética. A medida foi tomada depois de várias denúncias de maus procedimentos, incluindo até a utilização de raio ultravioleta, que pode até causar câncer em câmeras de bronzeamento artificial. O objetivo da ação, que ocorreu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi apurar denúncias e coibir a atividade de câmaras de bronzeamento com luz ultravioleta, que é proibido pela Anvisa. Segundo a agência, esses equipamentos causam riscos à saúde dos consumidores e podem provocar a formação de células cancerígenas. Durante a operação nos 2 estabelecimentos, a polícia ainda encontrou produtos sem a especificação e fora da validade. Além disso, os locais não tinham documentação para o funcionamento e foram interditados. O Procon do Rio vem fazendo regularmente fiscalizações em clínicas de estéticas para apurar as condições. Na semana passada, outra unidade foi interditada em Realengo, também na Zona Oeste, pelos mesmos motivos. De acordo com o presidente do Procon, Cássio Coelho, muitas vezes o consumidor desconhece a proibição, pois os estabelecimentos fazem publicidades nas redes sociais para simular uma segurança inexistente. A indústria brasileira cresceu 0,9% em março, um pouco abaixo que o esperado pelos economistas, mas o suficiente para manter a atividade acima do nível de antes da pandemia. O que mais contribuiu para o resultado foi o setor de alimentos. No ano, a alta da indústria foi de 1,4%. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação de novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que ficaram abaixo da expectativa. O resultado é observado com atenção porque pode ser determinante para os próximos passos do Banco Central norte-americano em relação aos cenários de juros do país. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,85%, cotado em R$ 5,06 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,09% aos 128.509 pontos. O Índice Mundial de Preços de Alimentos das Nações Unidas subiu pelo 2º mês consecutivo em abril. O motivo foi principalmente a carne, que em abril apresentou o maior ganho nos preços, aumentando 1,6% em relação ao mês anterior. Óleos, vegetais e cereais também ficaram mais caros. O indicador das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação atingiu uma média de 119,1 pontos em abril. Em março, o valor havia sido de 118,8 pontos. Os preços mais altos das carnes de aves, bovina e ovina compensaram uma pequena queda na carne suína. A carne suína foi afetada pela baixa demanda na Europa Ocidental e pelos principais importadores. Apoiado pelos valores mais altos de exportação do milho, o índice de cereais aumentou um pouco, encerrando um declínio de 3 meses. Já os preços dos óleos vegetais, que também subiram, atingiram o maior valor em 13 meses. E o motivo foi a força dos óleos de girassol e de colza. Quanto ao açúcar, o índice caiu e ficou 14,7% abaixo do nível do ano anterior. Os preços dos laticínios também caíram e encerraram uma série de 6 ganhos mensais consecutivos. A União e o governo do Espírito Santo comunicaram à Justiça que não aceitam o acordo proposto das mineradoras pela tragédia de 2015 em Mariana. Minas Gerais, que é outra parte interessada, ainda não se manifestou.
Na decisão, a União e o Espírito Santo ressaltaram que a oferta das mineradoras não representa avanço em relação à proposta anterior, apresentada e discutida em dezembro de 2023. Além disso, os entes alegam que a proposta contém condições inadmissíveis que consideraram o que já havia sido exaustivamente debatido e acordado desde que as tratativas estão em andamento. O comunicado despachado ao Tribunal Regional Federal apontou ainda que o aumento do valor ofertado pelas empresas para financiar as medidas de reparação foi feito em conjunto com uma redução drástica nas obrigações e as mineradoras já haviam concordado em assumir durante as negociações. Para isso, é pedido então alterações nessas propostas, como, por exemplo, a transferência da obrigação de recuperação de nascentes e áreas degradadas para o poder público e o encerramento do gerenciamento das áreas contaminadas. Além disso, é pedido também a inclusão na lista de municípios que devem ser contemplados pelas medidas de reparação de cidades que nunca foram reconhecidas como afetadas pelo poder público, ao mesmo tempo em que outras já reconhecidas como afetadas foram excluídos da nova proposta. A União e o Estado do Espírito Santo informaram ao mediador que seguem interessados na repactuação, mas desde que ela tenha como base o texto alcançado no final de 2023, ou seja, que eventual nova proposta de valor superior aos insuficientes 42 bilhões de reais oferecidos em dezembro. O documento diz também que essas ações possuem o único e exclusivo objetivo de proteção às pessoas atingidas e ao meio ambiente. Por esse motivo, eles não aceitarão qualquer proposta que implique em risco de não atendimento desses propósitos. Além da dieta, a principal forma de emagrecer é realizando exercícios físicos, mas muitas pessoas praticam de forma errada. De acordo com especialistas, a junção de duas práticas é essencial para reduzir alguns quilos da balança. Caminhar, correr, andar de bicicleta e nadar. Musculação, pilates e movimentos que usam o peso do corpo. De acordo com especialistas, esse é o segredo para o emagrecimento. Juntar exercícios aeróbicos com treinos de musculação. Essa forma de treino fortalece a musculatura e aumenta o gasto energético. Por isso é importante fazer essa combinação. Além disso, o treino combinado é sinônimo de perda de gordura e ganho de massa muscular. Muitas pessoas focam apenas em exercícios aeróbicos, que realmente queimam muitas calorias e podem ser vistas na balança. Mas quando a musculação não é realizada, também acontece redução da massa muscular. Vale destacar que os músculos têm diversas funções importantes, como garantir autonomia e qualidade de vida na velhice. Por esse motivo, não se pode abdicar dos treinos de força. A alimentação também tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Isso se deve ao fato de que, para emagrecer, é necessário criar um déficit calórico, ou seja, gastar mais energia do que se consome. Isso significa que, por mais que exista a prática regular de exercícios, é improvável que o gasto calórico supere o consumo energético proveniente da alimentação. Assim, é mais viável reduzir a ingestão diária em 500 calorias do que tentar queimar 500 calorias adicionais por meio do exercício. De qualquer forma, os especialistas afirmam que é fundamental combinar uma dieta equilibrada com uma rotina de exercícios quando se deseja emagrecer. Para isso, é importante realizar acompanhamento com uma nutricionista, pois dietas muito restritivas podem acarretar riscos à saúde mental e física, incluindo transtornos alimentares, distorções da imagem corporal e padrões alimentares disfuncionais. Uma pesquisa inédita mostrou que não necessariamente herdamos a personalidade genética como se imaginava. Às vezes, você tem uma maior semelhança com um estranho do que com seus próprios pais. Tal pai, tal filho. Em quase todos os idiomas, existe uma forma deste ditado. Muitos acreditam que até fazem julgamentos sobre as pessoas com base nos próprios pais. Mas quando se trata de personalidade e comportamento, a herança não é tão precisa quanto pensamos.
Segundo a Escola de Filosofia, Psicologia e Ciências da Linguagem da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e da Universidade de Tartu, na Estônia, similaridades no comportamento entre pais e filhos são menos significativas do que imagina. É até provável que a criança compartilhe traços da personalidade com os genitores do que com um completo estranho, por exemplo. Mas é impossível prever de forma precisa como um indivíduo vai pensar, sentir ou agir a partir dos pais biológicos. Os pesquisadores afirmam que os genes transmitidos aos filhos não são suficientes para tornar semelhantes a maioria dos traços de personalidade com o genitor. Como base de estudos, os cientistas recrutaram cerca de 2.500 pessoas do Estonian Biobank, uma grande coleção de informações de saúde de voluntários de todo o país. Cada indivíduo tinha parentesco com outro voluntário da pesquisa. Os participantes relataram os níveis de 5 traços de personalidade, como abertura, referente àqueles que gostam de experimentar coisas novas, conscienciosidade, por ser cuidadoso, extroversão, agradabilidade e neuroticismo, caracterizado pela tristeza, mau humor e instabilidade emocional. Os resultados mostraram que somente cerca de 40% dos traços de personalidade podiam ser associados a uma herança dos pais. O percentual foi superior à média de 25% encontrada em pesquisas de autoavaliação. Porém, ainda considera algo insuficiente para tornar pais e filhos muito mais semelhantes do que estranhos. E nesse sentido, não é apenas falando da hereditariedade genética, mas também de traços que seriam adquiridos pelo convívio. A comparação dos parentes de primeiro grau com os mais distantes não forneceu nenhuma evidência de que as experiências familiares compartilhadas tornariam as pessoas mais parecidas. E ainda hoje, o IBGE divulgou números que mostram o aumento da população quilombola no Brasil, com destaque para os mais jovens. E também passou de 2.000 o número de universitários presos nos Estados Unidos em protestos a favor da Palestina, e o movimento ganhou força em outros países. O IBGE divulgou nesta sexta-feira o censo demográfico de quilombolas indígenas por sexo e idade, segundo os recortes territoriais específicos, resultados do universo dos dois povos. O primeiro número que chama a atenção é a quantidade de indígenas no país. Enquanto no último censo de 2010, o Brasil tinha uma população de 896 mil indígenas, o censo de 2022 revelou a existência de 1.694.836 pessoas autodeclaradas indígenas. O IBGE associa esse crescimento a inovações metodológicas na coleta de dados, especialmente na transformação territorial das demarcações e nos critérios para indígenas que vivem nas cidades. Quando se fala na distribuição da população indígena, 44,4% se concentra na região norte do país, com mais de 700 mil indivíduos. O olhar do censo demográfico, no entanto, foi para as pirâmides etárias dessa população e o desequilíbrio entre homens e mulheres dentro e fora dos territórios oficialmente demarcados pela FUNAI. Segundo o Instituto, o perfil do indígena brasileiro é muito mais jovem do que o da população residente, como o censo designa pessoas não indígenas. Além de uma possível redução da fecundidade, quase 70% das pessoas indígenas têm 29 anos ou menos. Pela primeira vez na história do país, o censo 2022 investigou também a população quilombola e suas características demográficas, geográficas e socioeconômicas, obtendo informações fundamentais para aprofundar o conhecimento e orientar políticas públicas. Essa divulgação inaugura toda uma linha de dados e informações inéditas sobre a população quilombola, abrindo uma série de possibilidades no campo da demografia, da antropologia e da própria geografia.
De acordo com a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta Antunes, o perfil etário são mais jovens do que os pesquisadores e as organizações imaginavam. As pessoas com 60 anos ou mais eram 13% da população quilombola, um percentual menor do que esse grupo no total de pessoas residentes no Brasil, que era de 15,8%. Outro resultado importante diz respeito à idade da população quilombola, quando considerada a localização de domicílio dentro de territórios com alguma delimitação formal. Ao todo, o percentual de quilombolas com até 29 anos em territórios é 52,5%, enquanto os idosos com 60 anos ou mais participam com 11,8%. Em 2022, a idade média dos quilombolas era de 31 anos, abaixo da população total residente no Brasil, que é de 35 anos. A menor idade mediana dos quilombolas se encontra no norte, 26 anos, seguido pelo nordeste, 31 anos. Esta última concentra 68,1% da população quilombola residente. A população quilombola do Brasil, no censo 2022, é de 1.300.000 pessoas. Desse total, cerca de 24,7% tinham de 15 a 29 anos de idade, grupo de idade predominante nessa população. Para efeitos de comparação, na população total residente no Brasil, predominavam as pessoas de 30 a 44 anos, com 23,5%. Ainda entre os quilombolas, o segundo grupo com maior peso era o de 0 a 14 anos de idade, 23,7%, seguido pelo de 30 a 44 anos, com 21,9%. Ao todo, quase metade, 48,4% dos quilombolas, tinham até 29 anos de idade em 2022. A polícia de Paris entrou na prestigiosa Universidade Francesa Ciências Políticas nesta sexta-feira e retirou os estudantes que haviam ocupado seus prédios durante a madrugada em protesto contra a conduta de Israel na guerra contra o Hamas em Gaza. Diferentemente de alguns campos universitários nos Estados Unidos, os protestos franceses foram pacíficos e não houve sinais de violência quando os estudantes foram retirados dos prédios. A universidade ficou fechada durante todo o dia desta sexta-feira, com uma forte presença policial em torno de seu prédio principal. O gabinete do primeiro-ministro, Gabriel Attal, disse que os manifestantes foram evacuados de 23 instituições de ensino superior em todo o país na última quinta-feira. A Universidade de Ciências Políticas se tornou o epicentro dos protestos estudantis franceses contra a guerra, que se espalharam por toda a França, mas permaneceram em escala muito menor do que os vistos nos Estados Unidos. Os protestos pró-Palestina se espalharam por outros países como o México e Índia. Protestos foram realizados na prestigiada Universidade de Jawaharlal Nehru, em Nova Delhi, em solidariedade aos estudantes que protestavam em Colômbia. Os protestos coincidiram com uma visita esperada ao campus do embaixador dos Estados Unidos na Índia, Eric Garrietti, que foi adiada. A JNU, uma das maiores universidades da Índia, tem estado na vanguarda de vários movimentos de protesto, incluindo manifestações de 2019 contra uma lei controversa que, segundo os críticos, discrimina os muçulmanos. Os protestos contra a guerra de Israel em Gaza varreram o campi em todo o Canadá. Na Universidade McGill, no centro de Montreal, estudantes manifestantes pró-Palestina montaram um acampamento no gramado na frente da instituição. No México, dezenas de estudantes da maior universidade do país, a Nacional Autônoma do México, também acamparam no campus nesta quinta-feira e pediram o rompimento dos laços diplomáticos e comerciais com Israel, enquanto hasteavam bandeiras palestinas. Mais de 30 universidades dos Estados Unidos foram atingidas por manifestações massivas nos últimos dias. Algumas contaram, inclusive, com atos antissemitas e violência. Cerca de 2.000 pessoas já foram presas. Sujar as mãos com terra pode ser benéfico à saúde. Cientistas explicam que essa ação pode beneficiar desde o seu humor até a sua microbiota.
Especialistas já descobriram há muito tempo que um pouco de sujeira pode ser bom para você. Pesquisas sugerem que pessoas que crescem em fazendas, por exemplo, têm taxas mais baixas de doença de Crohn, asma e alergias, provavelmente devido à exposição a uma variedade diversificada de micróbios. Dessa forma, os especialistas descobriram que quando tocamos o solo ou estamos simplesmente ao ar livre, nós acabamos por respirar uma quantidade elevada de diversos micro-organismos. Um experimento recente na Finlândia descobriu que crianças que frequentavam creches urbanas onde havia um piso de floresta nativa plantado possuíam um sistema imunológico mais forte e uma microbiota mais saudável do que aquelas que frequentavam creches com pátios de cascalho. Mas é importante dizer que esse contato com a natureza não é bom apenas para as crianças. Adultos também podem se beneficiar da exposição a micróbios do solo. Atividades como mountain bike, acampamentos e caminhadas são jeitos fáceis de entrar em contato com o ecossistema microbiano diversificado. Além disso, uma outra atividade simples também pode ajudar. Estamos falando da jardinagem. Essa atividade sempre foi associada à redução da depressão, ansiedade e estresse e exige muito tempo trabalhando na terra. Ou seja, vá em frente, pegue um punhado de terra ou faça uma trilha lamacenta. Isso te ajudará a ser uma pessoa mais feliz. Utilizar plantas apontadas como medicinais é uma prática comum. Losna ou boldo para digestão, camomila ou cidreira para acalmar. E por aí vai. O que surpreende é ver um orangotango pegando uma planta e extraindo o suco para curar uma ferida. Difícil, Jaqueto, é saber quem foi que receitou. Racos, um orangotango macho de Sumatra surpreendeu os cientistas de um centro de pesquisa na Indonésia ao tratar de uma ferida sozinho, apenas mastigando as folhas de uma planta trepadeira chamada Acar Kunin e aplicando repetidamente entre o suco delas no próprio ferimento. O comportamento chamou a atenção dos pesquisadores por apresentar o primeiro relato de gerenciamento ativo de feridas com uma planta biologicamente ativa por uma espécie de grande primata. E acredita-se que a descoberta pode abrir portas para entender um pouco mais sobre o comportamento desses animais no ambiente selvagem. A equipe suspeita que Racos teria se ferido em uma briga com outro orangotango macho e acredita-se também que ele usou a planta intencionalmente para tratar a ferida. O foco agora está em descobrir como o primata adquiriu esse conhecimento. Já foram consideradas diversas possibilidades, entre elas que ele tenha aprendido essa técnica com outros orangotangos na área onde ele nasceu. Outra possibilidade é que ele tenha aprendido sozinho, acidentalmente, ao tentar se alimentar da planta que possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. O ocorrido abriu uma discussão sobre a existência de automedicação na vivência desses animais e sobre as origens evolutivas da medicação de forma mais ampla, levantando a possibilidade de que o tratamento de ferimentos possa ter origem em um ancestral comum, compartilhado entre os humanos e orangotangos. Uma luva capaz de tocar piano e realizar procedimentos cirúrgicos foi desenvolvida por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela consegue transferir, registrar e reproduzir interações conforme cada indivíduo o utiliza. As luvas inteligentes possuem semelhanças com qualquer que sejam as luvas comuns em termos de peso, tamanho e flexibilidade. Além do mais, a peça conta com estruturas de sensores táteis e unidades que vibram. Para saber a verdadeira eficiência da luva, os pesquisadores fizeram testes com uma pessoa com mais de 10 anos de experiência no piano e outra ainda iniciante. Primeiro, eles pediram para o mais experiente tocar uma música e registraram os dados dos movimentos dos seus dedos. Esses sinais foram então convertidos em feedback. Em seguida, foi a vez do estudante tocar vestindo a luva. Porém, existe um desafio na hora de desenvolver um objeto que transfira informações por sensações táteis, já que cada pessoa responde de forma diferente aos mesmos estímulos. Uma mesma pessoa pode também reagir de forma diferente a depender da sua localização e momento da vibração. A solução encontrada para esse problema foi inserir na luva o que os cientistas chamam de módulo adaptivo. Esse mecanismo reúne os dados das respostas das pessoas, como o tempo de reação e movimento dos dedos. Com o módulo, as
atividades mais difíceis puderam ser executadas de maneira semelhante aos estímulos da luva, mas sem essa ferramenta, os usuários falhavam mesmo em tarefas simples. De acordo com o estudo, outros usos potenciais para a luva são os treinamentos para cirurgiões, pilotos e engenheiros. A peça também pode ser empregada para aumentar a imersão em realidade virtual ou aumentada. E veja a seguir, primeiro produto que garante a regeneração dos dentes foi apresentado no Japão. E ainda, hoje foi inaugurado no Zoológico de São Paulo um centro para a conservação da ararinha azul, que desapareceu da natureza e só é vista em cativeiro. Após mais de um mês de indecisões, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender de maneira preventiva Fernando Sastre de Andrade Filho, o motorista do Porsche que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Para isso acontecer, o Ministério Público teve que recorrer ao Tribunal de Justiça, após mais de 3 pedidos feitos pela Polícia Civil e que haviam sido negados. O advogado Eliseu Camargo, que representa Fernando, afirmou que vai entrar com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça nas próximas horas. Ele já foi físico, digital e agora pode ser até facial. Mais da metade dos times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro aderiram ingressos por reconhecimento facial. Além da praticidade, ele traz mais segurança para quem comprou. O reconhecimento facial chegou há pouco tempo nos estádios brasileiros, mas já foi fortemente disseminado. Depois dos bons resultados alcançados pelos pioneiros Goiás e Palmeiras, o recurso foi aderido por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cuiabá, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vasco e Vitória. Os ingressos por meio de reconhecimento facial têm uma série de pontos positivos, como, por exemplo, a agilidade, segurança e combate ao cambismo. Mais do que isso, ter tal tecnologia à disposição será uma obrigação legal em breve, conforme determinado pela nova Lei Geral do Esporte. A partir de 2025, estádios com capacidade para mais de 200 mil pessoas terão de implementar o reconhecimento facial para receber jogos. No Rio, o Maracanã já está equipado com a tecnologia, mas apenas o Flamengo iniciou a implementação, que envolve o cadastro prévio da biometria facial dos torcedores. O Fluminense, que também usa o estádio, ainda não deu início ao plano. No Rio Grande do Sul, a dupla Grenal também se movimentou para atender a nova demanda. No Allianz Parque, estádio do Palmeiras, a utilidade do sistema foi além de identificar infrações cometidas dentro do estádio. Entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, o reconhecimento facial do estádio identificou 48 procurados pela Justiça, das quais 39 foram presas ao tentarem acessar a arena. Isso ocorre porque a biometria facial é conectada a uma base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cada vez que um ingresso é comprado e vinculado a um cadastro, o serviço cruza dados com órgãos públicos. A plataforma identifica se o torcedor tem mandados de busca ou boletins de ocorrência em aberto e está com CPF ativo, por exemplo. Com essa tecnologia sendo implementada em cada vez mais ambientes, entretanto, os debates sobre os seus riscos também surgem. A biometria facial pode levar a falsos positivos e são dados extremamente sigilosos que podem ser vazados ou roubados, por exemplo. Ainda assim, os benefícios são muitos e a tendência é que o serviço se popularize com rapidez nos estádios. E no mundo do esporte, o Fluminense anunciou agora à noite a contratação do zagueiro mundialmente conhecido Thiago Silva. O atleta estava no Chelsea, da Inglaterra, e retorna ao clube que o revelou após 16 anos. O Fluminense venceu a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita e agora irá repatriar o jogador. A direção do Fluminense
nunca escondeu o desejo de contratar Thiago Silva. Com um acerto, ele chega para ocupar a vaga de Nino, vendido ao Zenit da Rússia. Na semana em que o mundo lembrou 30 anos da morte de Ayrton Senna, quem mora no Rio de Janeiro pôde acompanhar uma exposição onde é possível reverenciar um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Depois de passar por São Paulo, Porto Alegre e Recife, chega ao Rio a exposição Eu, Ayrton Senna da Silva, 30 anos, que celebra 3 décadas do legado de um ídolo nacional que faleceu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos. A mostra imersiva em cartaz no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, apresenta a vida pessoal e profissional de Senna, pela narrativa do piloto, que convida os visitantes a conhecer ou relembrar a trajetória por meio de geração de voz por inteligência artificial. Ao todo, a exposição é dividida em 10 circuitos, com o uso de tecnologias inovadoras, como modelagem 3D realista e multissensoriais, além de cenários imersivos, itens que pertenceram à Senna, como uniformes. A mostra fica aberta para o público de terça a sábado, das 11 às 22 horas, e domingos e feriados, das 13 às 20 horas, e ficará no Rio de Janeiro até o dia 23 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 22,50 a meia entrada e a classificação é livre. O primeiro medicamento regenerador de dentes do mundo foi anunciado no Japão. Uma startup vai começar os testes clínicos em setembro, com o objetivo de ajudar quem tem anodontia congênita, uma condição que faz a pessoa perder alguns ou todos os dentes desde o nascimento. A startup Toregin Biopharma é afiliada à Universidade de Kyoto, no Japão, e anunciou que pretende colocar no mercado no ano de 2030 um medicamento para tratar pacientes com anodontia congênita, que é uma condição em que a pessoa perde alguns ou todos os dentes desde o nascimento. A startup ainda pretende, no futuro, oferecer tratamento a quem perdeu dentes mais tarde na vida. O remédio é um anticorpo que age em uma proteína específica que inibe o crescimento dos dentes. Os testes feitos em ratos demonstraram o estímulo ao desenvolvimento aos chamados botões dentários na mandíbula dos animais, provocando então a formação de novos dentes. Diante disso, a empresa anunciou esta semana que já está pronta para começar os ensaios clínicos de fase 1. O medicamento será testado a partir de setembro em 30 homens adultos saudáveis que provavelmente não vão desenvolver mais dentes. Se os resultados forem satisfatórios, os planos avançam para os ensaios de fase 2 já em 2025, quando é avaliada a eficácia do tratamento e o medicamento administrado em crianças de 2 a 7 anos de idade. Essa condição afeta pelo menos 0,1% da população mundial. E os pacientes normalmente recebem dentaduras ou implantes já na idade adulta. A ideia da Toregin é que o medicamento seja mais uma opção para essas pessoas. A estimativa é que o tratamento seja comercializado por 1 milhão de ienes, o que equivale a quase R$50 mil, e coberto por todos os planos de saúde. Foi inaugurado hoje no Zoológico de São Paulo o Centro de Conservação Ararinha Azul. A espécie brasileira desapareceu da natureza há mais de 2 décadas e atualmente só é vista em cativeiro. O amor está no ar, na nova casa das Ararinhas Azuis. E o local foi todo preparado para isso mesmo. O foco do Centro de Conservação do Zoológico de São Paulo, criado em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é justamente unir cada vez mais casais de ararinhas azuis para a reprodução. Mas não pense que é fácil, não. Essas aves são criteriosas e não se bicam com qualquer um. Mas este ambiente agradável, aconchegante, já deu um empurrãozinho e até agora 3 casais já se formaram. Inclusive, a câmera instalada aqui neste ninho já registrou a cópula de um deles.
Então, eles estão começando agora a estação deles de reprodução. Então, eles começam com isso, né? Começam trabalhando o ninho, começam a frequentar o ninho, fazer esse comportamento de limpeza um do outro, acasalamento, né? A cópula mesmo efetiva. E agora a gente vai esperar a postura de ovos. O futuro da espécie depende disso. As ararinhas azuis são consideradas extintas na natureza desde o ano 2000, mas graças a criadouros como este, alguns indivíduos ainda sobrevivem. E se depender dos profissionais que aqui atuam, devem se multiplicar tanto ao ponto de voltarem ao seu habitat natural, a Caatinga, no sertão da Bahia, de onde as últimas aves conhecidas teriam sido vítimas de tráfico internacional, como explica a bióloga. Ela diz que o retorno das ararinhas azuis à natureza deve acontecer em alguns anos, talvez cerca de uma década. Tudo vai depender do sucesso reprodutivo. Por enquanto, aqui há 9 fêmeas e 18 machos, vindos de um instituto mineiro que encerrou as atividades em agosto do ano passado. E como deu para perceber, logo as famílias devem crescer. E a casa já tem até espaço para receber os filhotes mais frágeis. Ou quando a gente observa que os pais abandonaram, ou quando a gente vê que tem algum tipo de preocupação com aquele ovo que está no ninho. A gente retira o ovo, faz um exame dele aqui e se tiver tudo bem é devolvido para os pais, senão a gente tem aqui o equipamento para cuidar e manter o embrião até o seu nascimento. São todos os esforços possíveis para a gente salvar essa espécie. E os cuidados começam na alimentação de cada ave. A dieta delas é oferecida de forma controlada, então elas comem um mix de semente, a gente pesa todo dia 11 gramas desse mix de semente de manhã e de tarde, junto com frutas e ração própria para precipitacídeos também. E para que elas se mantenham mais ativas e ajude elas na busca pelo alimento, a gente coloca essas dietas delas também junto nessa trouxinha de capim. Elas precisam se esforçar realmente para conseguir comer. Exatamente, aqui elas têm que fazer o esforço de ir atrás da alimentação. Sempre esbeltas, saudáveis e vivendo em meio a tanta mordomia e tranquilidade. Uma hora ou outra, cada ave aqui terá seu par e suas crias. Famílias inteiras de ararinhas azuis que logo poderão se misturar ao azul do céu. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz.